estamos de volta com mais um episódio do nosso podcast, com o Padre Claudemir aqui conosco, Vinícius, meu marido, e vamos continuar esta caminhada junto com vocês e tratar sobre este tema tão importante que é o tema da liturgia. Bem, Padre, nos últimos episódios nós começamos a falamos um pouco, né, sobre o jubileu. E começamos a pincelar um pouco essa questão da liturgia, dos concílios, né, o que cada concílio estava trazendo, né, discutiu o que cada concílio discutia, e o senhor inclusive nos trouxe de volta aquele pensamento do que se, discute em cada tempo. Então nós discutimos quem era Jesus, depois a Eucaristia, e hoje a gente discute a liturgia. E o senhor nos trouxe inclusive um autor, né, se o senhor puder nos contar sobre este autor, né, o que ele pode nos ajudar, a importância dele também neste meio teológico. Então, boa noite a todos aqueles que nos acompanham. Boa noite também, Marina, Vinícius. Sempre uma alegria nos reunir para falar de um assunto tão importante que é a liturgia. E hoje nós queremos, ajudados pelo Matias Alger, que é um teólogo italiano, que nos ajuda aqui a pensar a liturgia a partir da teologia, a partir da espiritualidade, da história. E a partir desses aspectos que são tão importantes para a gente pensar que a liturgia é a nossa fé rezada, a nossa fé celebrada. Durante um tempo, a liturgia foi um complexo de rubricas, aquelas letrinhas vermelhas que aparecem nos rituais e que determinam a maneira correta de rezar para que haja um sacramento válido. Então se preocupava muito mais com a questão jurídica do que propriamente com a questão celebrativa. E aqui a gente pode pensar uma série de elementos na história, de modo especial no movimento litúrgico. E o Matias Alger, com outros tantos autores, nos ajuda a pensar a liturgia a partir deste viés, primeiro da história, da etimologia da palavra, entender a teologia que está por detrás da liturgia enquanto ação de Cristo e ação da igreja. E para isso a gente precisa pensar a liturgia a partir de um modelo de igreja. E é por isso que nós estamos nos últimos tempos discutindo também que modelo de igreja que o Vaticano II propõe e que modelo de igreja que nos faz aqui entender que a liturgia não pode ser algo estático, no qual a gente vai para a igreja para assistir um espetáculo, como se a gente fosse a uma ópera, para assistir uma apresentação. Não se trata disso, mas se trata de participar, de celebrar como sujeito ativos, como batizados. Então, por isso que, padre, então, o Vaticano II, então, ele traz, assim, essa maneira também dos fiéis estarem mais presentes e participando, então, na liturgia. É essa a grande diferença que vem, assim, do Concílio de Trento para o Concílio do Vaticano? Isso, os concílios sempre trabalham em continuidade. Uhum. E Trento colocou nas mãos do Papa, e o Papa, naquele momento, para dar respostas também aos interrogantes de Lutero, dos reformadores, ele institui a Congregação dos Ritos, que se torna responsável pela liturgia, por todos os ritos, pelos livros litúrgicos, pelos sacramentários, rituais, e de certa maneira Trento se blinda contra esses ataques de Lutero, né? Porém, é o Papa, é uma comissão de teólogos, de especialistas, que até o Vaticano II vai zelar pela liturgia. Só que aqui a gente tem o modelo do padre que deve celebrar bem, deve saber celebrar e deve seguir as rubricas, como se a gente seguisse uma maneira de preparar um bolo. Não basta aqui os ingredientes, né, a matéria e a forma, mas é preciso saber celebrar esse rito. E para que o rito seja válido, o padre tinha que seguir aí uma série de elementos dessa celebração e as pessoas se colocavam aqui no oposto, né? Na nave, estavam distante do presbitério. Enquanto o padre fazia tudo sozinho, nessa rigidez, com medo de não ter a validade do mistério do sacramento,
Por outro lado, as pessoas que não entendiam o que o padre dizia, estavam distantes, porque o padre está sempre nesse santuário, nesse mistério, e as pessoas então o que faziam? Faziam suas devoções, rezavam o terço, né? Faziam as suas coisas, não participavam da comunhão, né? E aqui a gente tem uma série de elementos que nos falam de um outro tema muito importante que o Concílio Vaticano II também tratou, que é a eclesiologia. Ou seja, nós tivemos que pensar um novo modelo de igreja para pensar também esse modelo de liturgia que correspondesse. E aqui talvez a gente precise também pensar de um modo melhor o que é liturgia, o termo liturgia, né? Então a gente pode dividir essa palavra em dois momentos. O primeiro é liturgia, que vem de laus, vem de povo. E a outra parte dessa palavra que é ergon, que é urgia. Urgia quer dizer ação. Quando a teologia fala de Deus, de ideias abstratas, então pensa, reflete, é a coisa da cabeça, né? A liturgia não. A liturgia, ela não pensa essa reflexão teológica, mas ela é uma ação teológica, ela é oração, ela é exercício desse sacerdócio de Cristo. E nós, então, somos inseridos nessa maneira de Cristo celebrar com o Pai e o Espírito, e nós criamos aqui uma comunhão com a Santíssima Trindade. Ou seja, nós somos, na igreja, um quarto elemento desta comunhão, deste diálogo, dessa aliança com Deus. Ora, para pensar essa definição etimológica da palavra liturgia, nós precisamos pensar isso a partir de uma explicação profana, que não é religiosa, que não tem a ver com o culto. E a gente vai pensar aqui a cidade grega, a gente vai pensar a polis, né? A cidade na qual ela serve também a população. Então, aqueles que são os políticos são aqueles que vão pensar o bem comum, né, da população e vão oferecer serviços. Por exemplo, o esporte, por exemplo, o transporte, por exemplo, a economia, a saúde, a educação. Tudo isso é, no mundo grego, liturgia. Se a gente vai, por exemplo, à Grécia e vamos andar de ônibus ou metrô, no bilhetinho do trem está escrito liturgia, porque o transporte é um serviço público. Porém, quando a gente pensa isso no âmbito religioso, nós começamos aqui a ter um diálogo com Deus e Deus começa a nos servir, né? Não é mais os governantes que servem a população, mas é Deus que serve o seu povo. Só que essa ação não é só de Deus que nos serve. Ou seja, quando nós falamos, é preciso que o outro ouça. E quando o outro fala, nós ouvimos, se estabelece uma aliança, se estabelece um diálogo. Então aqui a gente começa a pensar aquilo que nós chamamos de opus Dei, ou seja, a ação de Deus em nosso favor. E como que nós respondemos a essa ação de Deus. O senhor falando, e me vem muito uma questão de pensar realmente a liturgia como essa oração universal, né? Essa oração universal da igreja, eh, e esse diálogo com Deus. Então, nós, por meio da celebração eucarística, da liturgia das horas, nós temos esta conversa, este diálogo com Deus, que quem sabe antigamente não era algo tão visto, né, ou tão vivido pelos fiéis, né, padre. Inclusive, se a gente vai vendo toda a história da igreja, a gente vai vendo que a igreja ela tem que evoluir, claro, obviamente, dentro da sua moral, dentro de todos os costumes, seguindo realmente a tradição da igreja, mas pensando que este fiel cada vez esteja nessa intimidade com Deus, Uhum. né. E realmente me parece que o Concílio Vaticano ele trouxe, quem sabe, teve ali alguns pontos que possam ter extrapolado. Eu realmente não sou muito estudiosa do Concílio Vaticano II, mas, a gente percebe hoje uma missa de hoje muito bem celebrada, a gente sente realmente essa conversa com Deus, né. Uhum. É. Eu acho que quem ajudou muito
a gente recuperar a importância da liturgia, da própria teologia e da igreja, foram esses movimentos que começaram a tomar vida no início do século XX. A liturgia, por exemplo, quando Pio X, num documento sobre a música sagrada, Tra Sollicitudine, ele fala de participação ativa. E Pio X foi um papa que foi um grande reformador. E depois, Pio XII, um outro grande reformador. E entre esses dois papas, e entre o Concílio Vaticano II e Trento, a gente tem aqui 4 séculos, né? Ou seja, de uma maneira de igreja, de uma maneira de liturgia, que levou muita gente a assistir à missa, estar nas suas devoções, e quando se tocava o sino que o padre levava, o bispo levava a hóstia consagrada acima da cabeça, então as pessoas olhavam, diziam, opa, agora é o momento de olhar porque Cristo está presente sobre o altar. Cristo veio à Terra. E as pessoas se contentavam apenas em olhar. E muita gente passava de igreja em igreja olhando a Eucaristia, porque quem visse Cristo na Eucaristia, naquele dia não morreria. Olha só. Então existia até uma questão de superstição, Exatamente. mas não tinha no rito o rito de comunhão. As pessoas não entravam numa fila para receber a comunhão. Aqueles que desejavam podiam receber a comunhão antes da missa ou depois da missa, bastasse pedir para o sacerdote. Não Né? tinha a comunhão como nós vemos Não, hoje, não. foi então estabelecida, Aham. assim, bastante recente? Sim. Ou seja, sempre houve a comunhão, Sim. mas pouquíssima gente comungava e pouquíssimas vezes ao ano. Veja que o próprio concílio de Latrão diz é preciso confessar-se uma vez ao ano pela Páscoa, é preciso comungar uma vez ao ano, ao menos pela Páscoa. Porque as pessoas não comungavam, né? E tampouco existia missa diária como nós temos hoje. Né? Mesmo os monges, os consagrados, os religiosos, não comungavam com tanta frequência como nós no mundo de hoje. Né? Então, o Vaticano II o que faz? Ele recupera toda essa história, ele estuda toda a história e nos dá aqui um modelo, que talvez não seja o modelo ideal ou o modelo que seja mais maduro, né? Porque nós ainda não acolhemos o Vaticano II, não conhecemos o Vaticano II. Existem muitas opiniões de bispos, de padres, de pessoas que são leigas, porque não leram os documentos do Vaticano II, não conhecem, e às vezes afirmam coisas equivocadas ou fazem coisas equivocadas na liturgia. Né? Então, obviamente que a gente começa com o movimento litúrgico a entender tudo isso, né? E se dar conta que nós temos um grande tesouro que precisa ser compreendido, precisa ser entendido como um mistério, e nós vamos, ao mesmo tempo, pensando aqui a liturgia como algo que é externo, que tem uma visibilidade, que digamos que na sua concepção externa, também estético, né? Ou seja, a luz, o canto, aquilo que nós vemos, os gestos do corpo, estar de pé, sentado, de joelhos, caminhar, as procissões, ou seja, tudo isso é o aspecto externo. Mas existe também uma verdade interna que nós não vemos, que é o mistério. Ou seja, não vemos o Espírito que vem do céu, não vemos, por exemplo, a eletricidade, não vemos a alegria, o amor, e, no entanto, isso tudo existe, né? Isso faz parte desta realidade da qual nós participamos. E por isso Pio X dizia participação ativa, né? E o concílio vai dizer ativa e frutuosa. E padre, quantos ritos existem então na igreja? O senhor falou então, teve toda essa evolução, né, da liturgia, porém essas diferenças elas existem, né? Nós vemos então a igreja do Ocidente, do Oriente, entre elas assim e também na própria igreja do Ocidente, assim, nós vemos algumas diferenças. Esses também fazem parte dessa evolução que nós estamos vivendo também como igreja? Uhum. Tá, a gente precisa pensar aqui o princípio desse rito, que é a liturgia, que é um rito
criado, fundado por Jesus, como Jesus também funda a igreja. Biblicamente, a gente vai tendo aí sinais dessa liturgia, dessa celebração, dessa ação de Deus que serve o seu povo, a Santa Ceia, as comunidades do Novo Testamento, começam então a celebrar e a gente começa aqui a ter notícias de sacramentos, de uma estrutura eclesial e de uma estrutura litúrgica. Uhum. Isso, obviamente, que vai também evoluindo com os padres da igreja, com os primeiros padres nos primeiros séculos. Mas depois, quando Constantino acolhe o cristianismo como religião oficial, a gente vai ter aqui uma estrutura eclesial e até mesmo os edifícios. E esses ritos vão tomando forma. Mas à medida que o Império Romano vai avançando, a liturgia também vai sendo influenciada e vai assumindo costumes por onde ela passa. E por isso a liturgia começa a falar muitas línguas. E aqui a gente vai ter, por exemplo, vários eixos, né? O Jerusalém, vamos ter Antioquia, vamos ter a liturgia de Roma, a liturgia bizantina, a liturgia na Espanha, né? A liturgia em Portugal. E a partir desses países, desses territórios, a gente vai tendo uma evolução da liturgia e vamos tendo então o desenvolvimento de muitos ritos. Então, hoje, além do nosso rito romano, latino, nós temos outros 23 ritos diferentes, né? E o interessante é que o mundo latino, que é uma liturgia simples, sóbria, vai se tornando uma liturgia muito elaborada, porque ela chega na Gália, na região da França, depois ela chega na Germânia, né, na região da Alemanha, depois ela chega em Constantinopla, e ela vai então, digamos, sendo influenciada também por esses ritos orientais. Uma espanhola, uma mulher muito à frente do seu tempo, a Egéria, quando vai no século IV em Jerusalém e começa a anotar o que ela vê, de que maneira que o bispo celebra, que é celebrada a liturgia, e ela faz um diário disso, né? Então a gente tem notícias do século IV de como se celebrava a liturgia em Jerusalém. Então hoje, digamos que a gente vai ter esses tantos ritos, e a gente pode aqui citar alguns deles, né? Ou seja, a liturgia bizantina, a liturgia romana, depois a gente vai ter o rito ambrosiano, a gente vai ter o rito de Braga, a gente vai ter o rito mozárabe, a gente vai ter o rito melquita, maronita, armênio, e assim por diante. Ou seja, a gente tem aqui uma imensidão de maneiras de celebrar o mesmo mistério, a mesma missa, que é a missa de Cristo, né? Então acho que toda essa história da gente dizer, olha, a missa nova, a missa não é a mesma, a missa mudou, isso é uma maneira equivocada da gente pensar, porque o rito muda, o que é exterior muda, a língua pode mudar, né? Do latim para o vernáculo, ou do grego, ou o aramaico, né? O siríaco, as línguas mudam, mas o espírito é o mesmo, Uhum. né? A fé, o sacramento é o mesmo, né? E o sacramento, inclusive, padre, os sacramentos, eles foram estabelecidos por Cristo por uma questão humana nossa, né? Então, ter essa matéria, a forma, para que nós pudéssemos sentir de alguma forma o mistério, o sacramento. E daí, se a gente pensar isso também neste olhar da liturgia, a gente tem que sentir, não sentir no sentido de ser sentimental, ah, estou lá na missa, ah, agora eu senti algo, né? Não nesse sentido, mas no sentido de realmente a gente viver com o nosso corpo, com os nossos sentidos, aquilo que acontece, né? Uhum. Quando, agora na viagem que nós fizemos, nós participamos do rito bizantino, e ele é muito explicativo, porque nós iniciamos com a igreja toda apagada, e aos poucos essas luzes foram se acendendo, e ela se acendeu completamente quando entra o evangeliário. Uhum. Então, assim, é lindo você ver isso, e você dizer que esta missa aqui não está celebrando Cristo, ou que aquela missa não está celebrando Cristo, no final eu acho que as pessoas esquecem que o que importa é
que o sacerdote que esteja ali, esteja realmente com o coração ali, né, esteja realmente vivendo aquela liturgia com todos esses fiéis, Uhum. né, padre? Isso. Por aí a gente percebe alguns elementos muito importantes. Primeiro que a fé passa pelo corpo, né? O movimento litúrgico nos faz entender e recuperar os sentidos, o corpo. Não existe liturgia sem corpo. Não existe. Sem essa mediação eclesial do corpo, dos sentidos, nós captamos o mistério em partes, porque a gente não é capaz de trazer toda a água do mar para um buraquinho na praia. A gente não é capaz de trazer Deus para dentro de nós. Senão nós seríamos os deuses, se a gente compreende Deus. A gente não compreende, o mistério continua sendo um mistério. Mas quando a gente pensa uma liturgia que começa no escuro, como na noite do Sábado Santo, a Uhum. gente tem aqui um lucernário, né? Ou seja, a gente tem uma evolução teológica, cósmica, daquilo que nós celebramos a partir da revelação, a partir da palavra. Ou seja, a primeira criação de Deus é a luz. Deus disse, faça-se a luz foi feita, Deus disse, isso é bom, né? Contempla a sua criação a partir desses olhos da bondade. Agora, essa luz chega à sua plenitude em Jesus Cristo. E é por isso que se começa essa liturgia de São João Crisóstomo, né? na igreja Santa Maria em Trastevere, no escuro. E quando a luz se torna plena, quando entra o evangeliário é É Cristo. Cristo. Cristo entra na história. Cristo é o sol do meio-dia, o sol a pino, que ilumina, por exemplo, a samaritana e a faz ter fé, a faz entender que Jesus é um profeta, é o Messias, é o Salvador. E quando ela entende isso, a luz reflete sobre ela, Cristo reflete sobre ela. E daí ela vai anunciar, ela vai testemunhar, e outros vão vir experimentar. A palavra aqui é experimentar. Quando a gente assiste algo, não experimenta, né? E é interessante pensar que eu gosto de pensar assim, que cada santo é de uma forma, né? Então, você vai pegar Santa Teresinha, ela viveu a sua santidade de uma forma, Padre Pio de outra, e a liturgia, ela também tem que seguir um pouco isso, né, padre? Um explicar para cada um de uma forma diferente. Claro que nós temos que ter, assim, a igreja, né, ela tem que conseguir fazer com que essa liturgia não perca a sua piedade, não perca o sentido dela. Porém, olha que coisa mais maravilhosa essa explicação, né, do que representa neste rito a liturgia. Enquanto, por exemplo, no rito romano, nós temos ali o ambão que deveria estar do lado direito, né, que Jesus está do lado direito. Então também tem uma explicação, né? O problema é que as pessoas, elas não entendem o que significa Uhum. tudo aquilo que está acontecendo, né? É. Elas não estão compreendendo. E é por isso que estamos aqui, né? Para Uhum. poder Sim. explicar para as pessoas, olha, ok, temos aí coisas que acontecem que superam o que é importante, mas vamos então entender o que que significa cada parte disso, né, padre? Por que que o padre entra, atrás do evangeliário? Por que o evangeliário entra com o ministro ou com o seminarista, geralmente tem o nome, o Diácono. diácono, Diácono. né, Uhum. ele vai segurando, o porquê que a gente tem um incenso, né, o porquê que, este altar tem que ser feito de uma pedra, né, que tem essa, importância. E aí que as pessoas se perdem um pouco, porque elas não entendem isso, né, padre? E olha, eu acho que aí vale muitos e muitos episódios para a gente começar aí a destrinchar um pouco mais todos esses elementos tanto arquitetônicos como também da parte de rito, né, que a gente Uhum. vê, e fazer aí, passar para todo mundo também um pouco nos vários episódios que a gente vai estar trazendo então esse caminho, né. Vamos então pegar essa caminhada então com a liturgia, com a missa também, e usar também o seu conhecimento aí para a gente esclarecer um pouco mais esses elementos. O senhor topa aí fazermos
uma série aí agora aí sobre a missa, padre? Claro, com todo o prazer. Com todo o prazer a gente vai entrando nesse mundo do mistério, da Bíblia, da liturgia, e vamos entendendo, né, por que que essas presenças de Cristo na liturgia, na procissão, são vitais, são centrais, como é vital também respirar, como é vital que o coração bata, né? E na igreja também é vital a oração e é vital que Jesus esteja presente, nos guiando na sua cruz, no evangeliário, no sacerdote que preside, né? Então a gente vai pensando tudo isso nos próximos episódios. Então, agradeço, Padre, novamente, Vinícius, e a vocês que nos acompanham. Agradecemos todo o carinho que vocês têm conosco. Pedimos as vossas orações, que é sempre importante, né, nessas caminhadas, porque para que nós permaneçamos fiéis aqui e que a gente também dê continuidade, né, a estes nossos episódios. Padre, muito obrigada. Muito obrigado, Marina, muito obrigado, Vinícius, e obrigado a vocês que nos acompanham. Que Deus abençoe.